Olá, olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Japa, né? Hoje é dia 21 de abril, né? Dia do Descobrimento do Brasil. Gente, e hoje eu vou contar uma novidade pra vocês, gente. Mas eu vou contar uma novidade só no finalzinho. Pra você que ontem não assistiu a nossa live ontem. Nossa, foi poderosíssima. Ontem saíram códigos poderosíssimos, tá? A minha live ontem foi com o Fábio Almeida, tá? Um expert em vendas, tá? 15 vezes campeão da maior concessionária de veículos do Centro-Oeste, Fábio Almeida. E ontem ele soltou um código poderoso, o código da gasolina, gente. Todo vendedor é gasolina. O vendedor é a gasolina do seu negócio. E tem um código atrás disso daí, tá? Não é qualquer gasolina. Então, se você não assistiu, tá? Ontem a nossa live, eu te convido você, tá? A assistir a nossa live, tá salvo no IGTV. E aí para você compartilhar com o maior número de pessoas, tá bom? E compartilha, tá? Hoje é feriado aqui em Brasília, não sei nos demais estados, né? Porque obviamente, né? Boa parte, né, dos estados aí acabou, né, antecipando o feriado por conta da pandemia, uma coisa meio sem sentido, né, coisa meio louca, né? Então, gente, vamos começar mais um Café com Japa, tá? Hoje é dia 21 de abril e aí não poderia deixar de ser eu trazer uma mensagem para vocês. E essa que é a ideia, a gente está trazendo, né, todos os dias, de segunda a sexta-feira, uma mensagem para vocês começarem o seu dia, tá? E hoje a mensagem é, tá? Eu utilizo esse livro da consciência, tá? Do Kudamoto, tá? E hoje a mensagem é o seguinte: corte o fluxo negativo. Começa assim: quando alguma coisa não vai bem, a tendência de muitas pessoas é entrar em uma vibração energética negativa. Dessa forma, abrem os canais para o que está ruim ficar pior. Existe uma crença de que desgraça atrai desgraça. E como tudo o que pensamos acaba se tornando realidade, a profecia se concretiza. Contudo, o oposto também é verdadeiro. Coisas boas atraem coisas boas. Quando estiver em um momento de desespero, fique em silêncio. Mude sua faixa de vibração para a paz. Conscientize-se de que você atrai a mesma energia que emana. Então, visualiza novidades boas surgindo. Não se deixe levar pelo fluxo negativo dos últimos acontecimentos. Corte-o e use-o como um alerta para retornar à luz e à positividade. Gente, é a questão do fluxo negativo, né? Então, existe um conceito, né, no Reiki, né, que tudo é energia, né? E é muito mais um conceito da física quântica, que tudo nos cerca é energia, tudo que você emana é uma energia. E muitas vezes você tá com uma vibração negativa, você tá num ambiente, né, onde tem uma vibração negativa, e aí você acaba que potencializando essa energia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente está numa frequência vibracional ou num ambiente cuja frequência ela é negativa. Então, o que é que a gente faz nesse sentido, né? Normalmente você acaba tendo o efeito que a gente chama de efeito manada, né? Você acaba sendo contaminado, né? É como a pandemia, né? Ou seja, as pessoas estão se contaminando porque estão frequentando ambientes, né, onde existe uma possibilidade de contaminação, né? Então, ora, né, o tal do fica em casa, ou para quem não tem condições e tem que trabalhar, é o que? Você tomar medidas preventivas, né? Eu acho que existem várias teses em relação ao que é o certo e o que é o errado. O importante é você se precaver. Eu acho que essa questão de você ter a consciência de que você tem que estar preparado, né, para essas situações. Então, olha, se a sua saúde é uma saúde debilitada, você é do grupo de risco, né, você tem propensão, né, alguma doença pré-existente, né, ou alguma doença congênita, né, ou seja, né, você já nasceu com essa doença, é óbvio que você tem que se cuidar, né?
Então você ter uma alimentação, né, de verdade, que é uma alimentação saudável, você, né, ter suplementação para quem, né, não costuma. Eu, por exemplo, todo ano, né, eu costumo fazer o meu check-up, né? Então muitas vezes você está se sentindo mal, né? Então você consultar um médico, né? Você precaver, você tomar vitamina D, tomar sol, tomar vitamina C, né? Você ter uma atividade física, gente, nem que seja 30 minutos por dia, né? Ou seja, você fazer meia hora. O que é essa atividade física? Ela não precisa ser de alto impacto, né? Basta o que você fazer uma breve caminhada, né? Então tudo isso propicie que você gere uma série de hormônios, né, que te levam o que? A energia. Né? Ontem à noite, estava conversando com a minha namorada e aí estava falando para ela, nossa gente, eu tô tão cansado. E aí, né, ontem, na hora de deitar, eu comecei a fazer uma reflexão, né? O que é que eu não tenho feito que faz com que a minha energia, a minha vibração tenha baixado, né? É justamente isso, porque a semana eu deixei de caminhar, né? Então, é um fato simples que faz a diferença, né? Você tomar as suas precauções, você se alimentar corretamente. Então, não deixe que a negatividade, né, caia no seu dia a dia. Então, você tem um exemplo de positividade. Então, é aquela coisa. Então, você não potencializa. Porque imagina o seguinte, né? O que é uma energia? É uma vibração. Imagina o seguinte. Se você pegar uma bola azul, tá, e jogar na parede, responde para mim. Qual a cor que essa bola vai voltar? Ela volta azul ou ela volta de outra cor? Assim é a energia, assim é a vibração. Então tudo que você emana para o universo, ele retorna para você na mesma proporção, né? Na mesma condição. Então é justamente isso, né? É não se deixar se contaminar por as energias negativas, né? É cortar esse fluxo negativo, ele é necessário, né? Muitas vezes você está com um problema e você começa a pensar muito nesse problema, né? E quais as possibilidades. Aí é o exercício da imaginação, né? E a gente tem uma imaginação criativa, né? Aquele exercício que eu faço, né, com as pessoas, né, de não pensar, né? Então eu pedi você não pense no elefante cor-de-rosa, né, com saia de bailarina, né? É praticamente impossível você não pensar. Então, se você tem uma energia negativa, você está com um pensamento negativo e você começa a pensar naquilo, você está fazendo o quê? Você está atraindo essa condição negativa para você. E aí o que você faz? Qual que é o antídoto, né, para as situações? É você mudar a vibração. E como é que você muda essa vibração? Né? Muda a vibração naquele momento que muitas vezes você está com um problema, não está resolvendo. Então para respirar, né? Faça meditação, faça uma oração, né? Converse com Deus, né? Peça orientação, peça sabedoria, né? Muitas vezes para você mudar a vibração, né? Você tem que ligar para aquele seu amigo, para aquele seu amigo de alto astral, entendeu? Para mudar essa frequência. Então quando você muda a frequência, né? Você corta esse fluxo negativo, parece que as coisas acontecem com mais naturalidade. A solução veio de uma hora, de um local inesperado, né? Muitas vezes você está lendo uma reportagem, né? Ontem mesmo eu fiz um questionamento no meu stories, né, a respeito, né, de uma decisão do Tribunal de Justiça, né, do Estado de Minas Gerais, onde condenou uma transportadora a indenizar a família, né, de um colaborador que morreu com Covid, né? E eu fiz um questionamento, né, nesse meu stories, onde eu coloquei, falei assim, bom, pensando que, né, hoje existe, né, um projeto de lei que ainda não foi para votação, né, e tá todo mundo, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né, que os empresários, né, eles tenham acesso à possibilidade de comprar as vacinas, né, e aplicarem nos seus funcionários. E mais do que isso, ceder 50%, né, para o governo, para o Estado, né, para que ele possa o quê? Agilizar o processo de vacinação da população, né? Porque efetivamente, se você pensar bem, né, nos Estados Unidos, eu tenho alguns amigos que moram nos Estados Unidos. Gente, esses meus amigos que moram lá, todos eles já foram vacinados. Então, você vê quando que existe, né, independente, né, da política adotada aqui no nosso país,
Mas quando existe uma convergência, né, e aí não só, né, o poder público, né, mas a própria população, ele se movimenta nesse sentido, né, existe um grande movimento. Então o que que acontece? Cara, a economia americana, ela vai voltar, né, não digo a normalidade, mas pelo menos, né, com um nível de conforto, né, porque é óbvio que essa que o pessoal chama de cepa, né, ele tem uma evolução, sim, né, isso é cientificamente comprovado, mas a economia americana, ela está retomando, os caras não estão parando. Por quê? Porque, cara, então, nesse mês de maio aqui, quase 100% da população americana vai estar vacinada. E aí a gente fica numa discussão, né? E aí é a questão, né? É uma discussão que eu acho que abre um precedente muito perigoso, porque, né, é aquela situação, né? Hoje um pai de família, ele precisa trabalhar sim, né? Ele precisa manter os seus negócios. E a gente tem visto, né, e ouvido, e a rede social, né, a TV, né, todos os canais de comunicação, tem proferido, tem dizido justamente isso. Por quê? Porque as pessoas estão com um nível de negatividade de tal forma que você fica com medo. Né? E o que acontece com o medo? O medo te paralisa. E quer querer, quer não, para um pai de família, ele precisa trabalhar. Né? Quem tem negócio, você que é empreendedor, né? Qual que é a sua posição em relação a isso? Né? Ou você é aquela pessoa que deixa se contaminar, né, pelas notícias negativas? E aí, ora, você fica em dúvida, né? Então, acho que é mais que propício que a gente comece a se posicionar em termos de positividade nesse sentido, né? Imagina o seguinte, né? No caso dessa transportadora, vamos supor, né, hipoteticamente, né, que isso se espalhe para as demais atividades. Vocês lembram quando teve a greve dos caminhoneiros? O que aconteceu conosco? Ficou uma loucura, né? Houve uma crise de desabastecimento, né, no Brasil todo. Então você imagina o seguinte, né, se eventualmente, né, essa moda pega, ou seja, todo transportador, né, ele fica com medo de botar, né, a sua frota na rua. Você imaginou o que acontece? Então, é justamente essas circunstâncias, né? Então, é justamente isso, né? Como é que você tem se posicionado diante das suas adversidades? Né? Como é que você tem visto isso de forma negativa? O que é que você tem feito, né, de algo para você mudar essa frequência, essa vibração? Então, essa é justamente a forma de você pensar, né? O Fabrício está contribuindo aqui, está colocando aqui, nós somos o que pensamos, né? Então, existe uma teoria que é a teoria da criação, né, das crenças, né? Então, todo pensamento, ele leva a um sentimento, e todo sentimento, ele te leva ao quê? A uma visualização, e toda visualização, ele remete ao quê? A uma concretização. Então, todo pensamento leva a um sentimento e que ela é autorrealizável. É isso que o Paulo Vieira, né, ele pregou no treinamento, né, do método CIS disso. Né? Então, energia, né, é a mesma. Né? Aqui, mais uma intervenção aqui do Fabrício. Né? Ele sempre diz, a energia é a mesma consumida para o positivo e para o negativo. É exatamente isso, Fabrício. Né? Então, ou seja, o quanto é que você potencializa isso, né? E aí eu sempre coloco, né? Quando você vai fazer um trabalho, nós somos como uma bateria. Imagina o seguinte, que no começo do dia você acordou, sua bateria está 100%. E aí você está utilizando essa energia, consumindo essa energia durante o dia. A pergunta é, você está utilizando essa sua energia de que forma? Né? Quais as escolhas que você está fazendo, né, para utilizar essa energia? Você está canalizando essa energia para uma energia negativa, ou você está canalizando essa energia para uma energia positiva, porque vai propiciar o seu crescimento? Então, gente, né, hoje a mensagem do dia, né, que fica hoje para vocês é: corte o fluxo negativo. E a grande novidade, hoje é 21 de abril, hoje é aniversário de Brasília, né, dando os parabéns para Brasília, seus 61 anos. Né? E a grande novidade, quem ganha o presente é você, né, que está assistindo essa live agora e que vai assistir depois, tá? Dia 23, tá? Dia 23 eu acho que é uma sexta-feira, é isso? Dia 23 eu vou abrir
as inscrições, tá? Para minha imersão do jogo do lucro, tá? Então, dia 23 eu vou disponibilizar, tá, o link para inscrição da minha imersão do jogo do lucro. E o que é essa imersão, pessoal? Serão 2 dias de treinamento totalmente gratuito, tá? Então, na sexta-feira, tá, eu vou abrir as inscrições, vou disponibilizar o link, tá? Esse é o meu presente para vocês hoje. Hoje é aniversário de Brasília, tá? Então são vocês que recebem o presente, que eu vou estar disponibilizando. O que vai ser essa imersão? Serão 2 dias, tá? De treinamento gratuito sobre os códigos do jogo do lucro, né? Então, a gente vem fazendo a série de lives do Jogo do Lucro, onde eu tenho trazido vários convidados aqui, que têm dado códigos poderosos, né, sobre vendas, sobre marketing, sobre e-commerce, né, sobre gestão do tempo, sobre gestão de negócios, tá? E amanhã, hoje à noite, inclusive, tá, vai ter mais uma live com o meu amigo Cristiano, tá? Nós vamos estar falando, né, o dinheiro do meu pai, tá? Ele é empresário também, ele é um cara altamente espiritualizado. Nós vamos estar falando, né, sobre essa questão da relação do dinheiro e a questão de fé, tá? Então não percam, hoje vai ser 19h48 e já vou antecipar para vocês que amanhã na live, tá, eu vou trazer meu amigo da Geleia, que é um grande empreendedor aqui de Brasília, tá? Ele é fantástico, inclusive hoje ele vai estar fazendo uma live também, né, depois da minha live, tá, juntamente com o meu amigo Ivan Sena, que é um outro grande empresário, tá? Então não percam, tá? Compartilhem, tá? Quem está assistindo, quem não assistiu no horário aqui, está assistindo depois do horário. Então essas são as grandes novidades, tá? Sexta-feira eu vou estar abrindo o link da imersão do Jogo do Lucro, totalmente gratuito, são 2 dias, tá? Que irão acontecer dia 28 e dia 29 de abril, tá bom? Faça excepcional dia, né? E até mais, tá? Até mais daqui a pouco à noite, né? Às 19h48, né? Com o meu amigo Cris Ferreira, tá? Com o tema Dinheiro do meu pai, tá bom? Tchau, tchau, gente.